A década de 20 é um período conhecido pela grande euforia e prosperidade, em especial nas grandes metrópoles. No ZEWA, país que havia se tornado a maior potência econômica mundial, o período chega a ser conhecido como Roaring Twenties. Essa era de ouro, no entanto, serve de contexto para uma crise econômica terrível e reconhecida mundialmente pela sua intensidade. Devemos analisar, então, os Estados Unidos pré-crise de 29. Os americanos se encontravam no que podemos chamar de ciclo virtuoso. Isso ocorre quando existe muita produção. Essa grande produção gera um grande consumo e, em consequência direta, a geração de empregos e aumento das ações na bolsa. Esse aumento citado nas ações das empresas faz com que elas tenham mais dinheiro para investir na produção, renovando o ciclo. Com base nesse ciclo, a Bolsa de Valores de Nova York era o centro econômico mundial. Acreditar na Bolsa era, agora, intrínseco a ser patriota. Devia-se acreditar que o país manteria a prosperidade atingida e continuaria quebrando recorde atrás de recorde. Por trás das cortinas, no entanto, a história era outra. Esquemas de alavancagem tornavam o mercado de ações uma grande ilusão, preparando o terreno para a futura quebra da Bolsa. Os grandes números e ritmo alucinado do mercado eram mais relacionados à fantasia do que à realidade. Alguns indivíduos economistas, como Amadeu Giannini, já previam a inevitável queda do mercado. Porém, esses e aqueles que tinham medo de se arriscar eram vistos como imbecis, derrotistas e impatriotas. De qualquer maneira, os bancos continuavam financiando os hábitos cada vez mais consumistas da população. Fazia-se de tudo para que a economia estadunidense prosperasse. Por causa dessa prosperidade, a classe média via na bolsa uma forma fácil de ganhar dinheiro. A mesma classe também sentia os efeitos do consumismo. Se tornava necessário ter o mais novo carro, um modelo inédito de aparelho de rádio, uma geladeira revolucionária e uma máquina de lavar roupa nunca antes vista. Ser patriota agora era sinônimo de consumir. No ano de 26, já existiam 5 milhões de casas com aparelhos radiofônicos nos Estados Unidos, mesmo sendo recém o 7º ano de transmissões nas emissoras. As celebridades se tornavam verdadeiros ídolos e eram idolatradas como tal, ao ponto de que a morte de Rudolph Valentino, um dos grandes atores da época, causara histeria em massa. O cinema crescia muito e, em 27, Hollywood passou a produzir filmes com falas. Tudo isso influenciou, claro, a cultura da época, que passava a mudar. O puritanismo conservador que marcava os tempos passados deixava lugar para que uma nova onda cultural tomasse conta. Os espíritos eufóricos afastaram os sentimentos negativos da guerra superada e trouxeram a dança como um instrumento de diversão. Em especial nos grandes centros urbanos, ouvia-se jazz e dançava-se charleston. A feminilidade também foi um conceito renovado. O ideal de beleza poderia ser personificado na figura de Louise Brooks, com o seu cabelo curto. Com um copo de uísque na mão e uma piteira na outra, as mulheres agora podiam exibir roupas mais curtas e decotadas. A figura feminina na época é marcante até hoje, com muitos ainda recordando o estilo em fantasias de carnaval ou até mesmo em grandes musicais. Por fim, esse novo estilo americano de viver, que misturava o consumismo com o próprio ser patriota e a felicidade com uma fé cega na prosperidade da Bolsa de Valores, acabaria por gerar a crise de 29 e a Grande Depressão, que basicamente se opõe a tudo isso que a gente tem visto. Mas enfim, esse foi os Estados Unidos pré-crise.